Olá, tudo bem? Nós bem que tentamos falar de outro tema nesse BRCG Responde, mas todo mundo só está olhando de fato, aqui pelo menos no Brasil, para a atuação do Banco Central e se ele vai entregar ou não o que está precificado hoje na estrutura termo, no juro de hoje até o fim do ano, em termos de elevações da taxa Selic. O mercado precifica aproximadamente um pouco mais de 1 ponto percentual de elevação nesse horizonte que vai de meados de agosto até mais ou menos meados de janeiro. E há casas importantes que têm falado que o Banco Central vai precisar entregar muito mais do que isso, seja 1,5 ponto ou até mesmo 2 pontos percentuais de elevação da Selic nesse horizonte de tempo. A discussão relevante aqui não é se o cenário inflacionário inspira cuidados ou se a economia está dando sinais de mais força do que anteriormente imaginado. Isso não está sob discussão, isso é um fato. A discussão, na verdade, ela fica um pouquinho diferente e ela tem uma relação direta com a forma como o Banco Central tem se comunicado e a forma como ele tem estimado os seus modelos que subsidiam as suas decisões. Só para deixar claro de largada, nós na BRCG temos uma visão de que o modelo do Banco Central é excessivamente benigno, seja em termos de potência da política monetária, ou seja, o efeito que o juro tem sobre a atividade e, portanto, sobre a inflação, seja nas suas projeções de inflação no horizonte relevante para a política monetária. Enquanto o Banco Central fala, aqui falando ainda dos resultados que foram apresentados no último Copom, de uma projeção de inflação de 3,2% no primeiro trimestre de 2026, nós na BRCG estamos falando de números muito mais próximos de 3,7%. E se olhamos um horizonte ainda mais longo, nós vemos que a taxa Selic de 10,5% não leva a inflação para o 3%, que é a meta do Banco Central. A discussão, na verdade, é outra. Se nós olhássemos somente para isso, para o nosso modelo, não para o modelo do Banco Central, sim, seria necessário subir juros, ou melhor, o juro não poderia ter chegado a 10,5% e teria que ter parado o corte, pelo menos, em alguma coisa como 12,25% ou 12,5%. Sempre imaginando aqui chegar de fato na meta de 3% num horizonte de 18 meses à frente. O Banco Central, no entanto, veio cortando a taxa Selic até 10,5% com as projeções no seu modelo acima de 3% e com expectativas de inflação que nunca estiveram perto de 3%. No menor cenário possível, observado nesse horizonte mais curto de cortes, ela estava ali em torno de 3,4%, 3,5%. A discussão relevante de fato agora é se o Banco Central passa a identificar que o 3 é efetivamente a meta e assim extrair desconforto da sua projeção no horizonte relevante estar em 3,2, que é um pouco acima da meta. Se nós pegamos o modelo do Banco Central hoje e utilizamos os dados de mercado mais recentes que melhoraram um pouco, tanto na seara externa quanto na seara doméstica, e aqui especificamente com destaque para a taxa de câmbio, que volta das cercanias de 5,70, 5,80 para alguma coisa na faixa 5,45 com 5,50. E colocamos isso no modelo do Banco Central, se pensarmos no Copom de setembro, que vai estar olhando, grosso modo, para o segundo trimestre de 2026, nós vemos projeção no modelo do Banco Central de 3,1%. 3,1%, sinceramente, é 3%. É um arredondamento, são desvios muito pequenos que não justificariam uma elevação de juros no modelo do Banco Central. Mais importante ainda, se nós pegarmos o juro de mercado hoje, como eu disse, tem algumas casas importantes que já falam de elevação de juro de 1,5 ou de 2 pontos percentuais. Mas se pegarmos uma elevação de juros que seja de 1 ponto percentual ou 1,25 ponto percentual e colocarmos no modelo do Banco Central, o que nós vemos é uma projeção de inflação para o segundo trimestre de 2026 que fica abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central. De novo, gente, no modelo do BC, nós temos um modelo que nós julgamos ser mais adequado para tratar a inflação brasileira recente e esse modelo enxerga inflações mais elevadas. Mas não somos nós que estamos sentados na cadeira. É o Banco Central com os seus modelos e com a sua estrutura de comunicação. Em dito isso, parece-nos um tanto difícil que o BC consiga mudar a narrativa de uma forma a iniciar o ciclo de elevação monetária na reunião de setembro ou até mesmo na de novembro, sem invalidar, entre aspas, toda a história que ele contou antes, inclusive
toda a história que é contada pelos seus próprios modelos, que, por sinal, acabaram de ser revistos no relatório trimestral de inflação de junho. Ficou um pouco complicado. O Banco Central se colocou num corner, seja pela comunicação mais dura recente dos seus diretores, seja pela não correção da precificação, na nossa opinião, excessiva do mercado, e parece um pouco inconsistente com a própria forma como ele tem contado a história de projeção de inflação no Brasil. Os próximos passos estão em aberto e os próximos dias prometem muito, mas reforçamos hoje o nosso call. Em termos de como o Banco Central vê a inflação, que nós achamos excessivamente benigno, mas isso é papo para um outro BRCG Responde, nós temos sim um cenário onde o 10,5 parece fazer o trabalho. É muito mais tirar cortes do que colocar elevações de juros. Então, aquilo que nós vamos ter que perceber. Ou o Banco Central muda sua história e implicitamente diz que errou, seja porque cortou juros demais, seja porque seus modelos não estão bem calibrados, ou nós não sabemos direito o que ele vai fazer em termos de narrativa para a próxima reunião da política monetária. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.